E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do TS Academy. Dessa vez, o giro da semana que começa aqui na madrugada de segunda-feira, dando start a mais uma semana dentro dos mercados financeiros. E dessa vez nós iniciamos uma semana bem tranquila, depois de toda uma semana bem agitada com diversos indicadores econômicos sendo divulgados na semana anterior. Vale revisar que nós tivemos decisão de taxa de juros na semana anterior, divulgação do PCE dos Estados Unidos e, claro, não menos importante, a divulgação do payroll dos Estados Unidos. E, inclusive, foi algo bem interessante frente a tudo que foi falado por Jerome Powell na quarta-feira, onde o foco do Banco Central dos Estados Unidos é o equilíbrio da inflação e o aquecimento do mercado de trabalho. E logo na mesma semana em que ele fala isso, nós tivemos a divulgação tanto da parte de inflação, né, falando em específico do PCE, quanto do payroll vindo num cenário nada legal. Então nós tivemos os dados do PCE vindo acima do esperado e o payroll decepcionando na taxa de desemprego. Aqui, né, falando agora dessa atual semana, estamos na madrugada de segunda-feira fazendo esse giro da semana. Nós temos aqui o calendário econômico, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre o que nos reserva, o que nos aguarda ao longo dessa semana. Como é de se esperar, segunda-feira muito tranquila, não temos dados tão relevantes, com exceção aqui ao CAGED, né, que é um índice de evolução do emprego aqui no Brasil, mas para mercado internacional não temos nada de relevante por enquanto, tá? Vamos filtrar aqui, colocar a semana completa e nós já temos aqui alguns dados a serem observados já dentro da terça-feira, começando pelo PMI do setor de serviços dos Estados Unidos às 10h45 da manhã, PMI de não manufatura às 11. Vale recordar que ali na sexta-feira nós tivemos uma prévia, vamos até fazer o retorno aqui lá para sexta-feira, dia 1. Nós tivemos a divulgação junto do payroll, um pouco depois, para ser mais exato, do PMI industrial. E não veio interessante, tá? Veio abaixo e isso surpreendeu o mercado. No momento em que saiu o dado econômico, nós tivemos uma reação negativa ali dentro dos índices. Então, esses que serão divulgados ao longo da terça-feira, vale a pena acompanhar, porque está entre os dados mais importantes da nossa semana aí, essa primeira semana de agosto, fechado? Vamos avançando um pouco mais. Quarta-feira, nós temos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos. Nenhum dado tão relevante, né, ao longo das madrugadas dessa semana, falando em específico do mercado europeu. Quinta-feira, temos balança comercial lá da China. Vamos ver aqui o que é mais interessante. Decisão de taxa de juros pelo Banco Central lá da Inglaterra. Vai ser bem importante, inclusive. Está sendo esperado um corte aí de 0,25 na taxa de juros, acompanhando o que diversas economias já estão fazendo ao longo dos últimos meses. E 30 minutos depois, né, temos aí a carta do Banco Central aí da Inglaterra. Vamos acompanhar, que pode trazer boa volatilidade para os mercados europeus, em específico para a Libra também no mercado de câmbio. 9h30 da manhã, pedidos por seguro-desemprego, assim como toda semana, já é de se esperar a divulgação desse dado. Balanço patrimonial do Federal Reserve vai ser importante para acompanhar a evolução do patrimônio do próprio Banco Central, né, em relação aos títulos. Sexta-feira, para concluir, não temos mais nenhum dado relevante. E vai ser interessante, né, você ver que essa semana está concentrada principalmente no PMI dos Estados Unidos, que já é logo de início aí nessa terça-feira. Aqui em específico, para essa segunda-feira, nós temos boa parte do mercado europeu um pouco mais tranquilo, já que temos feriado em Londres, feriado bancário. Então, devemos concentrar nossas energias principalmente em mercado americano aí ao longo de toda parte da manhã e tarde também. Beleza? Aqui eu acho interessante de compartilhar como que nós começamos à noite, né, os mercados futuros ali durante as bolsas asiáticas. Vou compartilhar um pouco aqui a tela. Então nós temos nesse exato momento o dólar uma leve alta ali de 0,10, praticamente pairando a abertura do dia. O ouro com uma queda de 0,20, levemente negativo e teve até uma abertura positiva, falando em específico um movimento de gap. Mercado cripto andando um pouco mais lateral e ainda num cenário de incerteza, ainda mais saindo depois de uma semana como foi carregada de dados econômicos.
e que, de certa forma, como falei em um vídeo anterior aqui com vocês, foi um banho de água fria para os mercados, que acabou tirando toda a probabilidade de que haja corte de juros na reunião de setembro pelo Banco Central americano. Mercado de câmbio aqui, o único que avança um pouco mais interessante de ver é o dólar franco suíço subindo quase 0,5% e dólar ien subindo 0,20. De resto, temos um mercado mais estável, ainda um pouco incerto, né, de quais fundamentos, quais gears farão mais preço ao longo dessa semana. Vale lembrar que no dia 1 de agosto começou a valer aí as tarifas para os países restantes, né, que foi divulgado ali por Donald Trump lá nos dias anteriores. Então, ao longo dessa semana, temos alguns poucos fundamentos ainda a serem observados e muita atenção da nossa parte para ver quais são os pontos centrais que o mercado provavelmente pode se ancorar ao longo dessa semana. Vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa tela ali do navegador para olhar em específico o calendário de balanços, né? Nós tivemos semanas anteriores um pouco mais agitadas, como por exemplo Microsoft, Meta, que trouxeram boa movimentação ali para os índices americanos, principalmente o Nasdaq, que renovou o topo histórico por algumas vezes, né? E nessa semana temos poucas divulgações, em específico, se a gente desse aqui, vamos procurar aqui pela terça-feira, que já é um dia que nós já temos dados econômicos mais relevantes. Se a gente volta aqui para terça-feira, olha lá, temos AMD e temos Caterpillar. Vale lembrar, em específico por parte dos índices americanos, que a Caterpillar é a terceira empresa com maior peso dentro do índice Dow Jones. Então, seus resultados podem trazer volatilidade, a comunicação do conselho da empresa, né, sobre perspectivas, pode trazer volatilidade também para o índice, tá bom? Então vamos ficar atentos com essa divulgação ali em específico na terça-feira, que vai ser divulgado ali ao longo do dia, não é no pós-mercado. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Previamente eu já tinha conferido, essa seria a divulgação mais relevante. Temos McDonald's, ainda em proporção de tamanho de mercado para a gente não faz muito sentido por acompanhar. Vamos ver um pouco mais à frente. É isto, né? Por enquanto, são esses balanços que nós temos que ficar de olho ao longo dessa semana. Então, no mais, essa é a nossa passada da semana aqui dentro do giro semanal. Vai ser bem importante que você fique atento às próximas notícias que vão ser divulgadas, principalmente em relação a Donald Trump, a parte das tarifas, o como isso vai ser discutido nos próximos capítulos. Essa semana é uma semana de indicadores econômicos, divulgação de dados econômicos muito mais tranquila do que a anterior, né? Praticamente consumimos toda a nossa cota de dados econômicos numa única semana, decisão de taxa de juros, PCE e payroll numa única semana. Então essa nos resta saber por parte dos PMIs dos Estados Unidos, PMI de não manufatura principalmente. Vamos ficar atento com isso. E claro, mais atualizações em relação ao nosso giro semanal você acompanha aqui dentro do canal do TS Academy. Para mais atualizações como essa, considere se inscrever, nos ajude a bater a meta aí de 30 mil inscritos, deixe o seu like. E para atualizações em tempo real, caso você queira acompanhar, vou deixar o nosso Instagram aqui abaixo. Valeu e até a próxima.